Eu sou o pastor Roque Ribeiro e eu estou aqui mais uma vez, como sempre, para compartilhar contigo algumas dicas, algumas ideias, algumas informações, qualquer coisa que possa servir como subsídio para a ministração da próxima lição, lição de número 9, que tem como título O Reinado de Davi. É importante nós estudarmos e analisarmos toda a trajetória do homem de Deus para chegar até onde chegou. Nas lições anteriores, por exemplo, nós acompanhamos desde que Davi foi ungido rei, lá no meio dos seus irmãos, na casa do seu pai, toda a sua trajetória, cuidando das ovelhas, atendendo ao reinado, matando o gigante, sendo perseguido por Saul, fugindo de um lado para o outro, se escondendo na caverna, respeitando a unção de Saul. Toda essa trajetória de Davi nos mostra o quanto ele esperou em Deus, o quanto ele soube esperar a promessa, o cumprimento da promessa e o momento de Deus na sua vida. Mas o que nós tiramos dessa lição é que todos os sucessos, ou melhor, todos os fracassos, é de responsabilidade nossa. Todos os fracassos de Davi foram por responsabilidade de Davi. Porém, todos os sucessos de Davi não foi apenas por conta de sua capacidade. Porém, todos os sucessos de Davi foram por conta da boa mão de Deus que estava sobre ele. Houve uma série de processos, uma série de fatores que contribuíram para que Davi tivesse sucesso em sua trajetória, em seu reinado. A importância que isso traz para nós, é que nós, como igreja, hoje, como obreiros, como pastores, como líderes, nós precisamos ter a consanguinidade espiritual para fazermos a obra do Senhor nosso Deus. Deus não vai pegar gente lá de fora, Deus não vai pegar ímpios, Deus vai pegar, Deus vai escolher, Deus vai capacitar, Deus vai moldar gente de dentro, prata da casa. Muitos querem fazer a obra de Deus sem sequer ter vivenciado fatos e experiências que possam trazer para si maturidade espiritual. Com Davi não foi diferente. Antes dele assumir o reinado, a Bíblia diz que Saul o enviara a muitas batalhas e Davi ia talvez um pouco temeroso, mas confiando em Deus, ele voltava vitorioso das batalhas. E de batalha em batalha, de luta em luta, de peleja em peleja, ele foi adquirindo experiência, capacidade dada por Deus. Davi, ele tinha uma promessa da parte de Deus que ele iria assumir o reino de Israel. E é muito importante nós entendermos isto. Não adianta querermos fazer algo específico dentro da obra de Deus se nós não tivermos chamada, uma promessa da parte. Qual é a diferença do pastor e do chefe? A grande questão não é a diferença. A grande questão é que Deus usa estas duas habilidades ou estas duas características de Davi para que a obra dele, para que o reinado de Davi pudesse ser um reinado próspero. Não adiantava apenas ser chefe, tinha que ser também pastor. Não adiantava ser apenas pastor, tinha que também ser chefe, tinha que também ser organizado, tinha que também ter capacidade administrativa, poder de decisão, poder de delegação. Davi era este pastor amoroso, mas também era este chefe responsável. Aliás, todo o reinado de Davi serve para nós, como obreiros que somos da casa do Senhor, como um legado, como um modelo, como um exemplo. Exemplos bons e exemplos ruins. Os ruins nós devemos expurgar. Agora os bons nós devemos seguir. E nessa lição, o comentarista está nos falando sobre os bons exemplos de Davi.
Davi, ele fez alianças. Não é pecado fazer alianças. Não é errado fazer alianças, desde que estas alianças não comprometam a nossa postura, não comprometa os nossos princípios e valores cristãos. As alianças são importantes sim, porque sozinhos nós não chegaremos a lugar nenhum. E Davi sabia disso. Davi, ele está preocupado em começar a organizar o seu reinado. E para organizar o seu reinado, ele precisava de uma capital militar. Ele precisava de uma capital estratégica para dali deliberar as suas ordens e as suas campanhas e todo o melhoramento que ele iria fazer no reino de Israel. O capítulo 6 de 2 Samuel trata de muitas ações que Davi empreendeu para consolidar o seu reinado. E dentre essas ações, Davi esteve preocupado em trazer de volta a arca do Senhor, porque a arca era símbolo da presença de Deus. A arca era símbolo da manifestação da glória de Deus. E isso só nos serve para comprovar que o mais importante em qualquer gestão, o mais importante em qualquer administração, não é apenas a qualidade do gestor ou do administrador, mas é a presença de Deus na vida do gestor, na vida do administrador, na vida do chefe, na vida do líder, na vida do obreiro, na vida do pastor, na vida daquele ou daquela que deseja com sinceridade fazer a obra do Senhor. Davi foi um homem estrategicamente perfeito, porque ele não apenas possuía a presença de Deus, ele não apenas possuía a certeza do cumprimento da promessa de Deus em sua vida, mas ele era um líder responsável. O que está faltando para muitas das nossas lideranças é a responsabilidade, é a gestoria, é a organização. E Davi era um homem muito bem organizado, porque em seu reinado ele se preocupou com os mínimos detalhes. Ele se preocupou com a área militar, com a estratégia militar. Joabe era o seu líder militar e Davi estava preocupado em dividir suas companhias, os pelotões, para que ele pudesse obter vitória. Ele contava com a presença de Deus, mas ele também contava com uma estratégia inteligente, e assim ele foi consolidando o seu reinado, e assim ele foi tendo uma grandeza política em seu desempenho. Davi, ele foi não apenas um grande rei, Davi, ele foi não apenas um grande adorador, mas Davi, ele também foi um grande administrador. Ele administrou o reino, ele administrou as coisas do reino, ele estava preocupado efetivamente em abençoar o povo. E para abençoar o povo, não bastava apenas a parte espiritual, mas também precisava da parte administrativa. É importante que um líder espiritual seja também um bom administrador. E para ser um bom administrador, nós podemos também, inclusive, aprender com Davi, aprender com José, aprender com Moisés. A Bíblia tem tantos e tantos e tantos exemplos de administração eclesiásticas, os quais nós devemos estar bem atentos para termos também sucesso em nosso ministério. O sucesso do reinado de Davi se deu por conta da boa mão de Deus que estava sobre ele. O sucesso do reinado de Davi se deu por conta de um conjunto de fatores que ia desde a presença de Deus até a capacitação humana. Davi, ele se deixou forjar, ele deixou ser preparado por Deus para exercer aquela função, para ser o rei de Israel, o pastor de Israel. E quando a gente se lança na presença de Deus, não é impossível para Deus. E então nós aprendemos com Davi, nós aprendemos com o reinado de Davi, que o sucesso de um ministério bem sucedido,
passa pela presença de Deus e chega até a nossa capacitação pessoal. Deus abençoe sua aula, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a todos os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. E não se esqueça, o sucesso do reinado ou o sucesso de um ministério depende sempre da boa mão de Deus que deve estar sobre nós.